Fala galera, meu nome é Gabriel Souza e este é o Grimório de Dragos. Hoje no programa eu vou apresentar para vocês um card game que não é tão conhecido no Brasil. Ele também é anime, estou falando do Card Fight Vanguard. Antes de eu entrar nas regras do jogo, eu vou comentar um pouco sobre o anime. Card Fight Vanguard foi exibido entre janeiro de 2011 e março de 2012. Totalizando 65 episódios. A animação foi baseada no mangá escrito por Akira Ito, que já havia colaborado nos mangás de Yu-Gi-Oh! O anime também conta com a colaboração de Satoshi Nakamura, que trabalhou também no Duel Master, outro mangá anime de card game. Além dessa primeira temporada, o anime ganhou muitas sequências e faz um grande sucesso no seu país de origem. A história gira em torno do protagonista Sendo Aishi. Diferente do estereótipo padrão de herói, o personagem é tímido e sem muita coragem. No passado, ele havia ganho uma carta de um garoto para se inspirar no card e ter mais força de vontade. Aishi, desde então, reprimiu dentro de si um grande desejo de aprender a jogar Vanguard para um dia duelar contra esse garoto do passado. Anos se passaram e Aishi reencontrou Kai Toshiki, o garoto que havia lhe dado o card, Buster Blade. É nesse ponto que o anime e a jornada de Aishi no card game começam. No decorrer da história, somos apresentados a outros protagonistas da série. Kamui, um garoto energético que consegue derrubar adversários muito mais velhos que ele, e Misaki, filha do gerente da loja de cards, que acaba entrando nesse mundo mesmo e contra sua vontade. Os duelos do anime são bem dinâmicos e imprevisíveis. Aqui não tem aquela história do protagonista sempre vencer. Com o decorrer da trama, o personagem vai evoluindo sua habilidade de duelo, assim como vai se tornando uma pessoa mais confiante e ativa. Um jogo de cartas fazendo uma pessoa amadurecer, quem diria, hein? O maior pesar é que assistindo anime você vai querer muito jogar o card game. Infelizmente, para os consoles, o game só saiu para o Nintendo 3DS no Japão, e as cartas até dá para encontrar no Mercado Livre, mas vai ser difícil encontrar alguém para poder jogar. Então agora eu vou entrar na mecânica do jogo, contar para vocês um pouco das regras básicas do Card Fight Tavern. Condições para vitória e derrota: causar 6 dano ao seu Vanguard oponente. Quando o jogador possui 6 ou mais cartas na sua zona de dano, após a resolução de todos os efeitos, este jogador perde. Quando o jogador não possui mais carta em seu deck, em qualquer ponto do jogo, este jogador perde. Quando o jogador não possui um Vanguard e nenhum Soul, este jogador perde. Porém, se este jogador possuir cartas no Soul, ele pode escolher uma carta de Soul e fazer o Ride dela. De pé. Um jogador pode vencer o jogo através de habilidades de uma carta, como a Star Vader Omega Glendius. Se ambos jogadores atingirem uma dessas condições ao mesmo tempo, o jogo acaba em empate. Deck Construction Rules. Regra global: você só pode ter até 4 cartas com o mesmo nome tanto no seu deck principal quanto no seu deck G, mesmo se estiver utilizando cartas com ilustrações alternativas. Habilidades continuam tanto no seu deck principal quanto no seu deck G. Podem aplicar efeitos para mudar uma dessas regras acima. Deck principal: deve conter exatamente 50 cartas, incluindo seu Vanguard inicial. Só pode conter cartas normais e unidades com triggers. Deve conter exatamente 16 unidades com triggers. Você só pode possuir até 4 cartas com Real Triggers. Você só pode possuir até 4 cartas com a habilidade Sentinela. O deck G: você só pode ter até 8 cartas.
e só pode contar cartas que sejam unidade G. Zonas do jogo. Atualmente existem 10 zonas. A primeira é a zona do deck. É aqui que você coloca seu deck principal no início do jogo. Cartas nessa zona são colocadas em pilhas viradas para baixo. E nenhum dos jogadores pode ver as informações nem a ordem das cartas. Também não pode mudar a ordem. Você deve embaralhar e fazer o corte do seu deck principal no início de cada jogo. Zona G. É aqui que seu deck G fica no início do jogo, sempre virado para baixo. A zona G é uma zona oculta, porém você pode ver as informações e também mudar as ordens das cartas na sua própria zona G. As cartas viradas para baixo são colocadas viradas para baixo em pilhas, e quando viradas para cima, elas são postas separadas da pilha. Mão. É aqui que as cartas são colocadas quando você as saca e as adiciona à sua mão durante o jogo. Apenas o dono de sua respectiva mão pode ver as informações das cartas contidas nela. Você pode mudar livremente a ordem das cartas na sua mão. As cartas na sua mão sempre ficam ocultas, então o seu oponente não pode vê-las. Zona de drop. Aqui as cartas são colocadas em pilhas quando você retira ou descarta, sempre viradas para cima. Ambas as zonas de drop são públicas e ambos os jogadores podem ver as informações contidas nas cartas. Você deve mudar a ordem das cartas contidas na sua zona de drop. Quando você põe uma carta dentro da sua zona de drop, põe ela no topo da carta existente nela. Campo. É aqui que você põe todas as suas unidades, sempre viradas para cima. Uma carta no círculo passa a ser considerada pertencente ao campo no círculo ao qual ela pertence. O campo é uma zona pública para ambos jogadores. Círculo. É aqui que você põe individualmente as suas unidades. Ambos jogadores possuem 7 círculos, um Vanguard, um Guardião e 5 Rearguard. A coluna do seu oponente, que fica diretamente à frente da sua própria coluna, é considerado o mesmo tipo de coluna. Quando uma carta é movida para o círculo de Rearguard, de qualquer um dos outros círculos de Rearguard, incluindo seu círculo de Vanguard, coloca ela no estado de pé. Alma. É aqui que fica todas as cartas que estão debaixo do seu Vanguard, tanto por performar o Ride ou por uma habilidade, e sempre ficam viradas para cima. A alma não faz parte do campo como os círculos. A alma é uma zona pública. Você deve mudar a ordem das cartas na sua alma. Zona de dano. Aqui são colocadas as cartas quando seu Vanguard toma um dano ou por habilidades, sempre viradas para cima. Em geral, quando há 6 ou mais cartas na sua zona de dano e você não possui nenhuma habilidade que resolva isso nesse momento, você perde o jogo. A zona de dano é uma zona pública. Você deve mudar a ordem das cartas na sua zona de dano. Quando uma carta é posta dentro da zona de dano, põe ela em cima de uma outra já existente. Zona de blind. É aqui que você põe as cartas que foram presas por alguma habilidade. Cartas presas são colocadas viradas para cima ou para baixo, dependendo de como as habilidades as prendeu. Todas as cartas presas por padrão ficar viradas para cima. A zona de blind é uma zona pública, porém apenas os donos das cartas podem ver as informações de cartas que estão presas e viradas para baixo. Cartas presas que estão viradas para baixo não possuem nenhuma informação e não podem dar nenhuma informação delas. Você deve mudar a ordem de suas cartas presas do mesmo jeito. Zona de Trigger. É aqui que as cartas reveladas pelo Drive ou pelo Damage Check estão colocadas temporariamente, sempre viradas para cima. Depois resolva todas as habilidades durante o check. A carta revelada na zona de Trigger é colocada na zona determinada do dono, dependendo do tipo de check que foi executado. Cartas reveladas por um Drive Check vão para a mão. As cartas reveladas para um Damage Check são colocadas na zona de dano viradas para cima. A zona de Trigger é uma zona pública. A ordem das cartas reveladas não pode ser alterada. Quando você põe uma carta nessa zona, ponha ela sobre uma carta já existente. Agora vamos lá para as regras da batalha.
Para começar, imagine somente que você e o seu adversário estão em forma de espíritos em um planeta parecido com a Terra, chamado Cray. Neste planeta só podemos fazer a invocação, Call, de seres desse planeta chamada Unites. As Unites são os guerreiros vanguard que usamos durante uma batalha. Para começar, deve sacar 5 cartas, onde nelas estão escritos o seu poder de ataque, defesa, efeito, descrição e na parte de cima o símbolo de gatilho, o Tiger, que pode ter efeito crítico, de cura, recuperar um dano, e de levantar, Stand, que faz com que uma de suas unidades possa atacar de novo. Outro poder que é dado aos jogadores é o Ride, onde jogadores se unem seus espíritos a seu Vanguard, o unit principal do jogo. A carta que se joga primeiro é a de nível mais baixo, ou seja, a de nível 0. Quando você possui uma unit de nível superior ao unit no campo, você pode substituí-lo, assim em diante, até seu Vanguard ser de nível 3. Então vai de 0 até 3, você pode substituindo. O 0 sai, entra o 1, depois o 2 e no final o 3. Resumo de um turno do Vanguard. Primeiro, saque uma carta do deck. Segundo, se possuir uma unit de nível mais alto que o Vanguard atual, coloque-o em cima do Vanguard. Exemplo, o card de nível 1 é substituído por uma de nível 2. Terceiro, ao mesmo tempo você pode invocar units de nível mais baixo que o seu Vanguard. Pode-se colocar cartas na parte de trás do campo, área conhecida como retaguarda. Quarto, quem começa o jogo não pode atacar. Quinto, faça os passos anteriores e anuncie o ataque dizendo qual monstro irá atacar e qual será atacado. Se houver cartas na retaguarda, você pode apoiar suas units da linha de frente, aumentando seu poder. Quando você ataca, se quiser, pode fazer uma verificação de trigger para aumentar o poder de sua unit. O mesmo vale para você, no caso quando você for defender. Sexto, quando for atacado você pode interceptar o ataque com o card do seu lado do campo, defender com uma ou mais units da sua mão e terminando. Quando o ataque é recebido, o jogador que levou o ataque leva 1 dano. Quando esse total de dano chegar até 6, o seu espírito some do planeta Cray. E assim temos o vencedor e o perdedor da batalha. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. E não se esqueça que a qualquer momento tem mais Grimório de Dragos. Um forte abraço e até o próximo.